e venho trazer para vocês uma palavra da parte do Senhor, uma palavra que vem encorajar e alimentar a sua fé no seu dia a dia. Eu quero pedir humildemente para que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para você ser avisado, assim todas as vezes que vou postar aqui um vídeo novo. E fique à vontade até o final desse vídeo. Hoje iremos tratar sobre aquele momento em que nós nos deparamos com dúvida. Será que estamos fazendo a vontade de Deus conforme o próprio Deus requer de nós? Já parou para pensar se nós estamos, agradando a Deus conforme a vontade dele? Iremos aprender sobre isso hoje. Para começar então esse vídeo, nós iremos reportar o que está escrito no livro de João, no capítulo 15, no verso 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo o que em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Olha que palavra maravilhosa da parte do Senhor. Aqui nesse versículo, a primeira coisa que a gente se depara é que Jesus começa a dizer da seguinte forma: não fostes vós que me escolhestes, Ou seja, o Senhor afirma que nós não escolhemos a Ele. Nós percebemos que desde o princípio da criação da humanidade, o ser humano ele é voltado para o pecado. O ser humano é voltado a fazer aquilo que é a vontade própria, que não está de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Desde o início, o homem ele vem pecando, fazendo maldades, tudo aquilo a seu bel prazer. E isso não está de acordo com as Escrituras e com a vontade de Deus. Então, a gente percebe que desde o início, o próprio Deus tinha sentenciado ao mundo para o abismo, para uma perdição. Todos estávamos nós destituídos da glória de Deus. Não merecíamos e não merecemos estar no céu. E aí, para que nós não possamos ser jogados, sentenciados, a uma perdição eterna, o que Deus faz? Deus mostra o seu amor nos escolhendo. Deus nos escolheu primeiramente quando nos criou. Ali quando fez Adão no Jardim do Éden e soprou nele o fôlego de vida. Aí Deus mostra o seu querer para conosco, a sua escolha para conosco. Escolheu fazer o homem. E Deus nos escolheu novamente quando estávamos separados da glória de Deus por meio do pecado que entrou ali por meio de Adão e Eva no Jardim do Éden. E aí Deus mostra o seu amor e a sua infinita misericórdia para conosco, enviando o seu Filho Jesus Cristo na terra, numa missão, o qual iria morrer na cruz do Calvário, para que possamos reconciliar novamente com o Pai, e sermos justificados diante de Deus através do Senhor Jesus Cristo, se nós nos arrepender dos nossos pecados. Então, muito importante, quando o Senhor diz que nos escolheu, Ele nos mostra esse amor verdadeiro. Inclusive, no livro de João, no capítulo 3, no verso 16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha, está vendo aí que amor é esse de um Pai amoroso, de um Deus amoroso? Porque antes éramos sentenciados, porque Deus é justiça. Mas Deus também nivelou com a sua justiça o seu amor, entregando o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo. E Ele não só nos escolheu, mas Ele também, o Senhor Jesus, nos deu uma identidade. Ele diz assim: eu vos designei, ou seja, em outra tradução vai dizer, eu vos nomeei. Isso é importante, porque quando a palavra diz que Ele designou, ou que Ele nos nomeou, Ele nos deu uma identidade nova. Éramos pessoas distantes e perdidas, mas o Senhor nos trouxe para com Ele. Ele nos escolheu e também, ao escolher, Ele nos deu essa identidade nova
de um cristão cidadão dos céus, né? Para que possamos, então, praticar a boa vontade do Senhor Jesus Cristo como criatura nova em novidade de vida. Aí o Senhor vai dizer aqui assim, que Ele nos escolheu para que nós possamos dar fruto. Olha que importante isso, para que possamos dar fruto. Eu me lembro, quando fala sobre fruto, eu me lembro do João Batista, quando se referia, né, aos fariseus da época, dizendo assim, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha só. Então, o Senhor, Ele quer de nós frutos dignos de arrependimento, uma atitude nova, vindo de uma criatura nova em novidade de vida para com Deus. Antes, éramos rebeldes, éramos pessoas descompromissadas com a palavra de Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Fazíamos o que queríamos, o que a carne queria, mas hoje não. Nós vivemos unicamente para a vontade de Deus, que é uma vontade boa, perfeita e agradável. Olha só, que palavra maravilhosa, né? E o Senhor diz assim, que esse fruto, ele tem que ser um fruto permanente, né? Aqui nesse versículo vai dizer que esse fruto permaneça. E o que é importante, né? Permanecer. Que fruto é esse? O fruto da nova natureza. Porque a natureza carnal, ela é inclinada apenas para pecar. A natureza carnal, ela é inclinada para o pecado, somente para o erro. Mas a natureza espiritual que Cristo nos deu é uma natureza que nos leva a orar, é uma natureza que nos leva a clamar o Senhor Jesus Cristo, a nos tornar dependentes somente do Senhor Jesus Cristo, adorar somente o Senhor Jesus Cristo. É uma natureza que nos faz nos tornar dependentes dEle, reconhecer que a vida está nele. Eu me lembro quando o Pedro, ele vai dizer assim, Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? A nossa nova natureza em Cristo reconhece que só em Jesus tem palavra de vida eterna. E que fora de Jesus não há vida. Fora de Jesus não há a solução para a nossa salvação. Jesus veio trazer isso para nós, a salvação eterna. Essa alegria, essa paz, essa garantia que estamos com Ele e que só nele vamos alcançar a vida eterna. Olha que maravilha, né? A palavra de Deus é poderosa e testifica em nossos corações essa fé que estamos firmes nele e que Ele jamais vai soltar a nossa mão. Uma vez que o Senhor Jesus segura em nossa mão, jamais Ele vai soltar, porque ainda que eu seja falho, Jesus não falha. Ainda que eu seja imperfeito, nele está toda a perfeição. Ainda que eu possa querer desistir, Ele não desiste jamais, porque Ele é fiel, né? O Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel e Ele jamais abandona os seus. Então, para você que estava com dúvida, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que Deus tem se agradado com aquilo que eu tenho feito na presença dEle? Eu te digo da seguinte forma, se você está de acordo com as atitudes da nova natureza espiritual, da sua identidade que Deus te deu, então você está fazendo a vontade de Deus. Se você é uma pessoa que ora, se importa com a sua oração, com o seu relacionamento com Cristo, se você é uma pessoa que busca estar ali conectada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, eu nem estou falando de religião, eu estou falando da sua fé entre você e Deus, onde não há mais nada entre você e Deus, um mundo onde há só você e o Senhor Jesus Cristo, né? A sua igreja, o lugar que você frequenta, né? Isso aí é um algo a mais, mas entre você e Jesus tem que ter uma conexão forte, esse relacionamento. Lembra que na palavra de Deus, o Senhor vai dizer que muitos nos últimos dias dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei a tua palavra, em teu nome eu fiz maravilhas, ajudei os pobres. E Jesus vai dizer para alguns que, para que se aparte dele, pois nunca ele o conheceu. Pois é sobre isso, porque muitas pessoas estão apegadas a templos, muitas pessoas estão apegadas a fardos de doutrina, mas nunca se apegou com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus diz para entrarmos no nosso quarto, fechar nossa porta e orar a Deus em secreto, porque publicamente Ele nos
recompensará, nos abençoará. É sobre isso, é sobre retirar tudo aquilo que atrapalha a sua conexão com Cristo, e a partir dessa conexão verdadeira, as demais coisas vão fluir. As demais coisas no seu trabalho, na sua igreja, onde você vai, no seu convívio de amigos, tudo vai fluir, porque quem anda com Jesus, anda com o dono da sabedoria. Quem anda com Jesus, anda com o dono das bênçãos, das portas abertas em sua vida. Quem anda com Jesus, anda com aquele que pode te livrar de uma doença, né? Que pode te livrar de um mal, que pode te livrar de um perigo. Porque quem anda com Jesus, anda com o dono do ouro e da prata, da salvação, anda com o dono do universo. Pois Jesus, ele é o príncipe da paz, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro, ele também é o último. Pois Jesus, ele é suficiente para a sua vida e para a minha vida. Então, que hoje possamos andar segundo a nova natureza espiritual, né? Lembra de Nicodemos, quando o Senhor Jesus tem uma conversa com ele? Nicodemos era um homem, segundo a palavra, o principal dos judeus, um homem muito sábio, né? E Nicodemos queria saber como entrar no reino de Deus. E então, Nicodemos, ele pergunta para Jesus Cristo. Ele tinha essa dúvida de como entrar no reino de Deus. E Jesus, conversando com Nicodemos, ele fala da seguinte forma: na verdade, é necessário nascer de novo, Nicodemos. E Nicodemos, não entendendo aquilo dali, pergunta para Jesus: porventura, mestre, tem como eu tornar o ventre da minha mãe, mesmo estando velho, e tornar a nascer de novo? Aí Jesus responde da seguinte forma: olha, Nicodemos, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito jamais entrará no reino de Deus. Jesus estava dizendo para Nicodemos que a natureza carnal dele jamais entraria no reino dos céus, mas que se ele se arrependesse dos seus pecados, que se ele tornasse a cumprir e a obedecer a palavra de Deus por meio do arrependimento, então ele, através da nova característica, da nova identidade, da nova natureza espiritual, ele poderia entrar no reino de Deus, porque a nova natureza, nela não contém pecado, não há acordo com o pecado. Nela, o homem que aborrece o pecado herdará a coroa de vida eterna, né? Então Jesus passou isso para ele, que era preciso ter uma natureza espiritual, porque naquele momento a única natureza que Nicodemos tinha era a natureza carnal. E então, quando a nossa natureza ela é espiritual, ela é voltada para as coisas de Deus, e aí sim estamos aprovados por Deus, porque fazemos tudo aquilo que agrada a sua vontade, e a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E quando nós somos obedientes, aí sim, nós agradamos a Deus, desagradamos o inimigo e estamos prontos para a caminhada, para entrar pelas portas da frente no reino de Deus. Lembrando que nós nunca seremos, não somos e nunca seremos merecedores da glória que há de vir para nossas vidas. Nós não somos merecedores para entrar no reino dos céus, mas pela graça e infinita misericórdia da parte de Deus, através de Jesus Cristo em nossa vida, então receberemos essa graça, essa chance de entrar no reino dos céus pelas portas da frente. Eu quero agradecer você que ficou até aqui no final desse vídeo. Continue conosco. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, por gentileza. Ative as notificações para que você receba mais mensagens como essas e novidades no seu dia a dia aqui neste canal. Fique com Deus e até a próxima.